Boa noite, Rede Jovem, graça e paz. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Que a presença do Espírito Santo possa invadir cada lar nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos deu, Senhor, de propagar Tua palavra, falar de Ti. Deus, muito obrigado por cada pessoa que nos ouve. Muito obrigado pela Tua presença, por essa oportunidade, Deus. Nós Te amamos, Senhor, nós bendizemos, nós Te damos graça, nós Te damos honra, todo louvor nós Te damos. Tu és o nosso Deus e não existe outro, Senhor, igual a Ti. Fala conosco através da Tua palavra, que o nosso coração, Senhor, esteja agora como uma terra fértil, Senhor, para receber o que Tu tens para falar conosco. Ministra, Senhor, a palavra revelada sobre nós, nos dá sabedoria e entendimento, Senhor, do que Tu queres, Senhor, para nós nessa noite. Nos guarda, Senhor, nos livra do mal. Fica conosco, é o que nós Te pedimos, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar hoje sobre crise. Quem é você na crise? Você já parou para pensar nisso? Nós não estamos imunes às crises. Eu tive a minha primeira crise dos 3 aos 4 anos na separação dos meus pais. E mal sabia eu que teria muitas outras crises pela frente, né? As crises, elas não param. E muitas vezes a gente quer parar. Então, nessa noite nós vamos falar sobre isso, sobre quem somos nós na crise e aprender um pouco mais de como nós vamos nos portar diante delas. Amém? Em João 16:33 diz: "No mundo tereis aflições." O Senhor, Ele nos alertou que nós teríamos aflições aqui. E muitas vezes nós servimos Ele como se Ele fosse um Papai Noel. Nós adoramos Ele pelo que Ele nos dá e não pelo que Ele é. E quando a gente passa por crise, a gente fica se perguntando: mas Deus, por que eu? Eu não posso adoecer, eu não posso ter crise financeira, eu não posso ter crise emocional, porque eu fico questionando os porquês diante do Senhor. E eu quero te dizer que a crise, ela é uma ferramenta para o seu amadurecimento. A crise, ela vai levar você para lugares mais profundos. A crise vai revelar quem é o Senhor das nossas vidas a você. Que você possa colocar toda a sua confiança no Senhor diante das crises, né? Nós não gostamos das crises porque ela dói. E as crises, elas não são confortáveis, mas sairão tesouros do momento da sua crise, e que você possa descansar no Senhor quando você passar por crises. E nem sempre as crises, elas vão terminar da forma que nós gostaríamos, né? Nós teremos luto, nós ficaríamos doentes e muitas outras coisas irão acontecer. Crise emocional. Eu não sei qual a crise você está passando hoje, mas eu quero te dizer que não vai ser a última. As crises, elas não param e nós precisamos confiar no Senhor, independentemente do que virá pela frente. A nossa confiança está nele. Amém? Tem aquele louvor da Estela que diz assim: "O milagre sou eu." Nós estamos acostumados com testemunhos em que acontecem as maravilhas do Senhor, em que houve cura. E isso é muito bom, e o Senhor, Ele pode fazer isso, né? Mas muitas das vezes o milagre seremos nós. A pastora Thalita, no testemunho dela, ela diz que quem não conhece ela, quando ela termina, as pessoas pensam assim que a filha dela sobreviveu, porque tanta luta, né, que ela conta, 3 meses na UTI, e as pessoas esperam que no final do testemunho dela, a filha dela seja curada. E não foi assim. Mas ela aceitou, ela entendeu e ela glorificou o nome do Senhor, né? E é muito lindo ver que as pessoas estão servindo, seguindo, amando ao nosso Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. E essa é a convicção que deve queimar no nosso coração, servi-lo por quem Ele é.
Ele pode sim, eu não quero que você me entenda errado. O Senhor, Ele é extraordinário, Ele cura, Ele opera milagres, Ele restitui famílias. Mas quando isso não acontecer, que você não perca a sua fé, que a sua fé continue inabalável no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos sim orar por cura até o fim. Nós iremos interceder por crise emocional, por crise financeira até o fim. Mas se caso não aconteça do nosso jeito, nós vamos aceitar e nós vamos continuar glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. Quem é você na crise? Você esquece ou você adora? Quem é você na crise? Você já se fez essa pergunta? Às vezes nós esquecemos o que Deus já fez em nós e através de nós. Nós vamos ler sobre Elias. Elias esqueceu o que Deus já tinha feito nele e através dele. Em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez aos profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Elias teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Você já quis morrer em meio a uma crise? Você já chegou perante o Senhor igual a Elias? Já chega, Senhor, eu quero morrer, acaba logo com isso? Nós muitas vezes chegamos assim diante do Senhor. O engraçado é que antes de Jezabel mandar o recado para Elias, Elias fez cair fogo do céu, chuva, através da sua oração ao Senhor. Elias já tinha esquecido quem ele era e o que o Senhor já tinha feito através dele. Elias foi covarde, Elias fugiu, Elias esqueceu o que Deus já tinha operado na vida dele. Vamos ler aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, que diz assim: Então Elias disse ao rei Acabe: Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Isso aqui foi antes do recado de Jezabel para Elias. A fé que Elias tinha, quando ele mandou o rei Acabe comer, não tinha nenhuma nuvem no alto mar. E olha a convicção de Elias. Elias disse ao rei Acabe: Agora vá comer, pois estou ouvindo o barulho de muita chuva. E com o recado de Jezabel, Elias fugiu. Com o recado de Jezabel, Elias quis morrer. Elias pediu a morte. Quantas vezes somos nós que esquecemos na nossa fé? Nós esquecemos no Senhor quem nós somos, o que Ele pode fazer. O que o Senhor pode fazer por mim, por você, é infinitamente maior do que nós possamos imaginar. Mas quando a gente está no meio da crise, a gente esquece o que o Senhor já operou na nossa vida. É como se a gente não conhecesse o Senhor, é como se a gente não acreditasse na palavra. E quando não acontece do nosso jeito, a gente não aceita, a gente rejeita e a gente esquece. E a gente fica incrédulo, a gente passa a ser pessoas incrédulas pelo fato de não acontecer da forma que eu quero, da forma que você quer.
Quantas vezes a gente chega diante das nossas crises querendo morrer, pedindo para o Senhor acabar com isso. Senhor, me leva logo, eu quero morrer, eu quero acabar com isso. A gente não quer passar por crise. Eu quero te dizer que vai passar. A crise, ela tem um fim. Quando passar, você vai passar por outra. Esse é o processo. É igual a borboleta no casulo. Nós estamos em processo, mas nós temos que tirar o que há de bom nos nossos processos. O Senhor, Ele revela quem nós somos no meio da crise. Mas nós precisamos pedir discernimento para o Senhor. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ter ousadia. Nós precisamos crer quem Deus é. E no capítulo 19, ainda em 1 Reis, nós vemos Elias falando 2 vezes para o Senhor. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, somente a Ti. A gente acha que pelo fato da gente estar no ministério, da gente servir ao Senhor, nós não vamos passar por crise. E Elias estava aqui falando para o Senhor, Senhor, só sirvo a Ti, como é que eu estou passando por crise? Como é que, Jezabel está querendo me matar? Se eu sirvo só a Ti, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por problemas. Independentemente se eu estou no ministério de dança, ministério de louvor, se eu sou líder de célula, a crise, os problemas, eles vão vir. Mas o que você vai fazer na crise? Você tem esquecido o que Deus tem feito? O que Deus já fez na sua vida nos seus momentos de crise? Ano passado, em setembro mais ou menos, eu tive um diagnóstico. Ninguém quer receber um diagnóstico, né? E eu entrei em outra crise com o Senhor, porque eu não queria estar. Ninguém quer estar. E eu quis parar, né? Eu não queria mais estar tão ativa quanto antes. E aí a pastora Érica, que é minha discipuladora, percebeu que eu já não estava mais tão ativa. E aí ela me chamou para perto. Não é bem assim, Manuela, tem que continuar. E aí o Senhor, Ele foi se revelando, né? E talvez a cura ela não vá acontecer, talvez não seja da forma que eu quero. Eu clamo por isso, eu vou clamar por isso, mas se não vier, eu vou continuar servindo ao Senhor do mesmo jeito. Ele é o meu Deus e Ele pode operar o que Ele quiser na minha vida, mas se Ele não quiser operar, eu aceito. E eu vou conviver, eu vou continuar o adorando, eu vou continuar amando, eu vou continuar servindo no reino dele. Seja aquele que vai continuar quando a cura não acontecer, quando a provisão não chegar ou quando a separação dos seus pais for inevitável. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Que no seu momento de crise, as convicções de Jesus estejam estabelecidas, inabaláveis no seu coração, que você possa continuar em não retroceder, que você tenha coragem, ousadia para passar pela crise. E o Senhor, a palavra diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está com você na sua crise, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, mesmo que não aconteça do nosso jeito, Ele estará conosco todos os dias. Na hora da crise, quem é você? Na hora da crise, você esquece o que Deus já fez por você ou não? Na hora da crise, você adora? Em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16, fala de Paulo e Silas e relata que eles estavam indo a caminho do lugar de oração. E o que aconteceu no caminho foi que eles foram apanhados, eles foram presos. E fala também que eles foram açoitados. Eles levaram surra e nus, tiraram a roupa deles e eles apanharam. Eles levaram açoites e depois eles foram jogados na prisão e eles foram acorrentados. E eles adoraram,
eles louvaram e os outros carcereiros conseguiam ouvir a adoração e a oração de Paulo. Muitas vezes o nosso cenário ele irá mudar, mas nosso propósito ele não muda porque o cenário mudou. Nós aprendemos com Paulo e Silas a adorar em meio às nossas crises. Eles tinham apanhado, eles estavam acorrentados, mas eles não mudaram o propósito. Na prisão, com as feridas sangrando, eles adoraram, eles louvaram, porque eles sabiam quem era Deus. Eles não tinham dúvida do que o Senhor tinha feito por eles. E um pouco antes da meia-noite a palavra fala que o chão tremeu e as correntes se quebraram e a prisão se abriu. E Paulo e Silas, eles poderiam ter fugido, eles poderiam estar com medo, né? Nós, na nossa crise, a gente fica com medo, a gente se sente desamparado porque a gente está passando por aquilo muitas vezes. Esse é o nosso sentimento, né? De desamparo, de desespero, de medo. Mas eles não fugiram. E o carcereiro, quando ele despertou, que ele viu que tinha acontecido tudo aquilo, ele achou que Paulo e Silas tinham fugido. E ele puxou a espada para se matar. E Paulo falou: não faça isso, nós estamos aqui. E o carcereiro foi, se ajoelhou diante deles e perguntou: o que é que eu faço para ser salvo? E eu fiquei refletindo que Paulo e Silas, eles estavam feridos, né? E o carcereiro foi até os pés de Paulo e perguntou: o que é que eu faço para ser salvo? E aí a Bíblia diz que Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor a ele. Paulo e Silas apresentaram o plano de salvação àquele carcereiro. E ele estava ferido. Quantas vezes nós, quando nós estamos feridos, quando nós estamos no meio da nossa crise, seja ela emocional, familiar, financeira, a gente não quer cuidar de ninguém. A gente se sente coitadinho. Eu me senti coitadinha. Me colocava como vítima. Ah, não quero mais isso. Já tô com meus problemas, ainda vou ouvir o problema das outras pessoas. Mas Paulo e Silas, eles tinham entendido. Quando nós entendemos o nosso propósito, nós não retrocedemos, nós louvamos até nas nossas prisões. E enquanto nós cuidamos das feridas de outras pessoas, o Senhor, Ele cuida das nossas. E o carcereiro, depois daquilo, o carcereiro cuidou deles, lavou a ferida deles, e toda a casa do carcereiro começou a crer no Deus de Paulo e Silas. E a família do carcereiro foi toda batizada. Quem tem sido você diante das prisões? Que resposta você tem dado a Deus diante das prisões? Nós temos passado por um momento de crise na pandemia que tem nos levado a outras crises. Nós temos entrado em outras crises por causa desta crise. Eu não sei qual é a sua crise, se ela é familiar, se ela é financeira, se ela é emocional. A ansiedade das pessoas está aumentando, preocupação, pensando o que vai ser no dia de amanhã. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele está no controle. Não cai uma folha do céu sem a permissão do nosso Senhor. Que nós possamos permanecer, independentemente de qual for a nossa crise que a gente esteja passando hoje. Paulo e Silas, eles poderiam ter fugido. Eles não fugiram na hora que as correntes se quebraram. Eles permaneceram no propósito deles. Que nós possamos permanecer falando: ah, Manuela, eu estou em casa. Mas você pode passar uma mensagem para alguém. Você pode orar por alguém. Você é um canal de bênção na vida de alguém. Que você continue no seu propósito, apesar das crises, até nessa pandemia, até nessa quarentena. Que você possa ser aquele que o Senhor vai levantar para quebrar as cadeias de alguém, as correntes de alguém. Não deixe que suas crises o impeçam de adorar a Deus. O Senhor pode fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida. Ele é Deus. Mas que esse não seja o motivo de você o adorá-lo. A convicção deve queimar dentro do seu coração por quem Ele é. Nós precisamos entender isso.
O Senhor, Ele faz coisas extraordinárias. Ele cura, Ele restaura, Ele salva. Mas que no meio da nossa crise, se não acontecer do nosso jeito, que nós possamos adorá-lo, independente de qualquer situação. Nós não estamos imunes às crises. As crises vão vir, as crises vão bater na nossa porta, mas a forma que nós nos portamos diante delas vai provar o que nós conhecemos do Senhor. O Senhor vai levar você para mais profundo, vai sair pérolas maravilhosas da sua crise, que você possa permanecer como Paulo e Silas. Não esqueça o que o Senhor já fez por você diante das suas crises. Ainda que o seu diagnóstico seja ao contrário do que você queira, ainda que a sua situação financeira, a sua provisão ainda não chegou, ainda que a sua família esteja desestruturada, creia, somente creia no Senhor Jesus. Ele vai fazer coisas infinitamente mais que nós possamos imaginar. Se você permanecer, se você confiar em quem Ele é, não adore ao Senhor pelo que Ele pode dar. Nós estamos acostumados a adorá-lo só pelo que Ele tem nos dado. Nós temos entendido errado. Nós estamos acostumados a apresentar só as nossas medalhas diante das pessoas. Nós escondemos as nossas feridas, o que realmente dói. Isso tem paralisado muitas pessoas de seguir, né? Porque muitas pessoas têm desistido. Porque no meio da crise elas acham que o Senhor vai atender a todas as suas necessidades. E quando o Senhor não cura, ela para de crer. Quando o Senhor não opera, a provisão não chega, ela acha que o Senhor esqueceu dela. E Satanás vem com as mentiras dele sobre a nossa mente. Mas nós temos que resistir com a palavra de Deus. Eu sou filho amado, Ele me ama, Ele está comigo todos os dias, todas as horas, até que Ele volte para me buscar. Adore o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar a você. Paulo e Silas, o cenário deles mudou, eles estavam na prisão, mas isso não impediu que eles adorassem ao Senhor, não impediu que eles exaltassem o nome do Senhor, não impediu que eles levassem a palavra de salvação àquele carcereiro. Eles estavam feridos, sangrando. Quantas vezes nós estamos sangrando e nós não queremos mais falar com ninguém, nós não queremos mais falar meu Deus, como é que eu vou falar de cura se o Senhor não me curou? Seja um testemunho vivo do agir de Deus, de permanecer quando a sua provisão não chegar, quando a sua cura não chegar. Permaneça. As crises, elas vão vir, elas não vão parar. Quando você sair de uma crise, você passará por outra. Mas um dia nós estaremos com Cristo na glória e lá não haverá crise. Lá nós reinaremos em glória com Ele. Que o nosso olhar esteja na eternidade, não nas circunstâncias. Que a gente possa ser fortalecido nessa noite por essa palavra, por esse exemplo de Paulo e Silas, de permanecer até nas nossas prisões. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperaram na vida de Jó. Todas as crises que Jó passou por todas as crises de uma vez só. E a palavra diz que Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. E as crises, elas cooperaram para que Jó conhecesse ao Senhor verdadeiramente, intimamente. Jó 42, versículo 5 diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Na crise, Deus estará com você. Escolha confiar igual a Jó. Ele confiou em meio a tudo que ele passou. Ele poderia ter amaldiçoado, como a esposa dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas o que foi que ele respondeu para ela? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa será a nossa resposta em meio às crises. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha mantimento na minha casa, eu escolho adorar o Senhor. Que você escolha adorar o Senhor nos seus momentos de crise. Que você possa permanecer e confiar no Deus de Israel.
que você não enfraqueça quando você estiver em meio às suas crises. Elas passarão e o Senhor estará conosco em todas elas. Quem é você na crise? Você esquece do que Deus já fez por você? Ou você adora Ele em meio às suas crises? Nós temos duas alternativas e nós podemos escolher com qual nós vamos ficar. Nós vamos adorar ou nós vamos esquecer o que Deus já fez por nós? Se Deus quiser nos livrar da pior crise, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, pode ter certeza que Ele estará com você até o final de cada crise. Vai passar e Ele estará segurando a sua mão. Escolha ser que nem Paulo e Silas, que nem Jó. E Jó falou isso no final. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Aquela crise cooperou. E quando a palavra fala todas as coisas vão cooperar. Então eu acredito que todas as crises irão cooperar para o meu bem. Alguma coisa vai sair de precioso daquela crise, que você possa ter essa convicção no seu coração e que a sua fé esteja inabalável no nosso Senhor. Que na crise você vai conhecer mais profundo o nosso Deus. Permaneça fiel ao nosso Deus em meio à sua crise. Que a sua oração que você vai fazer agora com esse louvor seja do fundo do seu coração. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Adore o nosso Deus com esse louvor agora. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
fizer, Ele é Deus. Se a porta, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, ministrada a nós, Senhor, nessa noite. Nós queremos permanecer, Senhor, igual Paulo e Silas, Deus. Nós não queremos retroceder, nós não queremos fugir. Nós queremos permanecer, Senhor, diante de Ti, independentemente do que vier a acontecer conosco. Independentemente, Senhor, das aflições, das circunstâncias, nós queremos permanecer, Pai. Nos ensina, Senhor, nos exorta. Nós queremos, Senhor, estar diante de Ti, Pai. Filhos, Senhor, totalmente quebrantados, Senhor, rendidos a Ti, Deus. Pai, ministra, Senhor, o Teu querer, Senhor, sobre nós. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta o nosso coração. Quebra agora, Senhor, todo o coração endurecido, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu não sei, Senhor, quais crises, Senhor, as pessoas têm passado, mas Tu conheces, Tu sabes o nosso amanhã. E nós cremos, Senhor, que Tu estás conosco, que Tu possas ministrar, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça, Senhor, sobre cada pessoa nessa noite, Deus. Que o Teu fluir, Senhor, possa ser transbordante, que Tu possas levar um renovo, Senhor, sobre cada vida, Senhor, nesta noite, Pai. Que eles possam confiar, Senhor, diante de Ti, Pai. Todas as suas crises, colocá-las, Senhor, diante do Teu altar, correr para os Teus braços, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que tudo vai cooperar, Senhor, para o nosso bem. Tu já nos deu o Teu Filho amado. Tu nos ama tanto que Tu nos entregou o Teu Filho. Então, se tudo acontecer conosco, é por causa da Tua permissão, é porque Tu estás no controle, é porque Tu nos ama, Tu quer nos ensinar. E nós queremos, Senhor, sair aprovados diante das nossas crises. Nós queremos Te louvar diante dela, nós queremos bendizer o Teu santo nome, Pai. Nós colocamos toda a nossa confiança em Ti, toda a nossa dependência em Ti, Deus. Não nos deixa retroceder, não nos deixa fugir, Pai. Nos ensina, Senhor, ministra, Senhor, o Teu amor, Pai. Nos momentos de aflições, ministra, Senhor, o Teu amor sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, Senhor, nessa hora, Deus, pelas pessoas, Senhor, que estão enfermas, Senhor, que estão acometidas, Deus, por esse vírus, que elas possam confiar em Ti, Senhor, que elas possam colocar a sua saúde, Senhor, diante do Teu altar e que haja, Senhor, restauração, Senhor, do seu corpo físico, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos agora, Senhor, o Teu poder, Deus, Teu poder de cura, Senhor, sobre a vida de cada amado que está agora, Senhor, doente, Pai. Nós impetramos, Senhor, bênçãos de saúde em nome de Jesus. Que o Teu bálsamo, Senhor, sarador, possa restaurar cada corpo agora em nome de Jesus. Que toda dor de cabeça, todo mal-estar, Senhor, toda dor no corpo, sai agora em nome de Jesus. Nós Te pedimos isso, Senhor, nós clamamos por isso, Deus. Cuida, Senhor, das nossas necessidades, Deus, é o que nós Te pedimos, Senhor. Cuida, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que tem tirado a nossa paz. Que a Tua paz, Senhor, possa nos invadir, nos inundar, Senhor, independentemente do que nós estejamos passando. Que a Tua paz, Senhor, esteja conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai. É isso que nós Te pedimos, Senhor, nessa noite. Nós oramos, Senhor, pela nossa cidade, que todo levante, Senhor, das trevas, todo o intuito de Satanás, Senhor, em destruir, Senhor, seja agora, Senhor, falido em nome de Jesus. Que o Teu poder, Senhor, caia sobre este lugar, Deus, e que Portel seja conhecido como uma cidade que serve a Ti, Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos Jesus sobre este lugar, sobre esta cidade, Deus, em nome de Jesus. Nos usa, Senhor, aonde Tu quiseres, Deus. Nos envia, Senhor, para falar de Ti às pessoas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos guarda, Senhor, na Tua presença, debaixo das Tuas asas, Senhor. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por passar esse tempo conosco. Nos siga nesse canal, compartilha para que pessoas possam ouvir a palavra do Senhor.
Que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê sabedoria em meio à sua crise. Ele é fiel, Ele está com você. E quando você sair da crise, você sairá melhor em nome de Jesus. Boa noite.